Olá, tudo bem? Aqui é o Pastor Heraldo, trazendo para você mais uma reflexão do alto, orando e desejando que esta mensagem chegue e encontre o seu coração no momento que você mais precisa. Eu quero aqui já de cara agradecer a todos aqueles que assinaram o canal, que compartilham, que têm enviado mensagens, que têm dito e compartilhado e testemunhado o resultado que essas mensagens têm feito na vida de muitas pessoas. Isso nos alegra, isso nos motiva a continuar, isso vai nos ajudando inclusive a definir outros temas. Muito obrigado por expandir esse ministério. O nosso desejo é abençoar de fato muitas vidas. Hoje, essa semana, o que eu quero compartilhar com você é uma pergunta que me foi feita por um jovem que disse assim: poxa, por que eu não consigo me firmar nos caminhos do Senhor? É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Roda a vinheta. Essa pergunta, ela foi sensacional. Estava conversando com os jovens, dizendo: rapaz, cadê você que não se firma, que não está vindo? Ele disse: pastor, eu tenho me esforçado, mas às vezes quando chega o dia do culto, na hora de ir para a igreja, eu desisto, me dá uma tristeza, aí eu termino ficando em casa. Eu não estou bebendo, eu não estou saindo com ninguém, eu estou ficando em casa, eu não estou conseguindo me firmar nos caminhos do Senhor. Quem sabe esse não seja o problema que você também não está passando, meio frustrado, meio desanimado, porque tenta ir para a igreja, não consegue, tenta se firmar, não consegue, tenta querer ser um cristão, ouve a mensagem, aprende que tem que mudar de vida e melhorar, mas não consegue. Isso está afligindo o seu coração, como estava afligindo aquele jovem. E foi muito legal aquela pergunta, e eu pude bater um papo muito gostoso com ele. E eu lembrei para ele a palavra que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, quando diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí no verso 24 ele diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí caiu a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque estava construída sobre a rocha. E aí você deve conhecer o texto que vai dizer que aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que construiu sobre a areia e vem todas essas intempéries e ela cai. E talvez esse seja o seu grande problema, porque era o problema daquele jovem. Ele não conseguia se firmar quando as dificuldades, quando as tentações, quando os problemas surgiam. Bem, eu lembrei, conversando com ele, de uma conversa que eu tive com a minha mãe quando adolescente, acho que 13 para 14 anos. Eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, por que essa gripe não passa? E ela, na sua simplicidade de mulher paraibana, respondeu curto e grosso, dizendo assim: porque você não faz por onde? Eu fiquei com interrogação, porque eu não entendi de imediato o que ela estava querendo dizer. Eu disse: como assim, mãe? E ela disse assim: você parou de tomar água gelada? Aí eu: uau! Você parou de sair no sereno? Eu vivia jogando bola de tarde, final da tarde. Você está se alimentando direito? Não, estava um fastio danado, eu sem querer comer. Aí eu disse: não, mãe. Ela disse: então mude de atitude e comece calçando esse chinelo. Eu estava até sem chinelo na hora que eu estava conversando com ela. Sabe uma coisa? Ela estava certa. Eu não estava fazendo por onde aquela gripe passar. E às vezes a gente não está fazendo por onde a gente também se firmar. A gente quer se firmar, mas não está fazendo por onde. Não estamos fazendo aquilo que é esperado de nós para que a nossa vida se fortaleça e se aprofunde na presença do Senhor. E eu quero compartilhar com você então 3 atitudes que são essenciais. Olha, você não pode esperar mudanças se você não mudar primeiro de atitudes. A gente precisa mudar primeiro de atitude. A gente precisa entender que a gente vai continuar colhendo o que a gente planta. Então, eu espero que você entenda que você precisa mudar de atitude para começar a colher melhor. Faz parte também da sua responsabilidade você se firmar na presença do Senhor. Não é só uma questão de vontade, mas é uma mudança de atitudes. Então, para se firmar nos caminhos do Senhor, 3 atitudes rápidas, essenciais. Primeira, mude seu estilo de vida. Eu conversando com aquele rapaz, lhe fiz algumas perguntas e percebi que ele precisava mudar alguns estilos de vida. Ele precisava mudar alguns gostos, que certos gostos que ele tinha não agradavam ao Senhor. Ele precisava mudar alguns prazeres, porque alguns prazeres o colocavam mais próximo do pecado, da carne, da vontade do homem e não da vontade de Deus. Ele tinha que mudar alguns hobbies, porque algumas pessoas que estavam naquele hobby com ele sempre o levavam para fazer as coisas que ele queria se livrar, mas ele estava no mesmo ambiente, ele não mudava o ambiente. Até as amizades, às vezes, a gente precisa mudar. Não é nada radical, mas tudo aquilo
que se opõe à palavra de Deus, tudo aquilo que nos leva a nos afastar de Deus, não pode continuar cooperando e nos fortalecendo. O que tem que nos fortalecer é as coisas de Deus. Então, quem sabe, você precisa refletir aí, como ele precisava refletir também, alguma mudança no seu estilo de vida. Segunda atitude essencial para você se firmar nos caminhos do Senhor é alimente seu espírito. Olha, por um tempo você não alimentava seu espírito, você não ia à igreja, você não queria ler a Bíblia. Então, agora você sabe que sua vida está nas mãos do Senhor, você tem um espírito e esse espírito precisa ser alimentado. Você precisa fazer algo por ele. E aí é a oração e a leitura da palavra. A leitura da palavra é quem nos fortalece e oxigena, sabe? Faz uma asepsia da nossa mente. Começa a tirar as coisas erradas, começa a entrar a vontade de Deus. Se você não se determinar a começar a ler a palavra de Deus, seus pensamentos não mudam, de forma que seus desejos também não mudam. Davi dizia que era a palavra de Deus guardada no seu coração que o ajudava a não pecar contra o Senhor. E às vezes a gente não tem se alimentado. A gente tem lido tudo no trabalho, na escola, na faculdade e tal, mas a gente não tem lido com a mesma frequência, a mesma assiduidade, o mesmo compromisso a palavra de Deus e a oração. Você precisa ter um tempo inegociável de oração. Seja começar o dia, seja finalizar o dia, seja no momento das refeições, mas um tempo que você possa dizer, vou falar com Deus, exercitar esse diálogo com Deus. Tudo isso vai fortalecer a sua vida. Se você não começar a valorizar a oração e a leitura, vai ficar difícil de você alimentar o seu espírito. Terceira e última atitude, determine novas regras de vida. Regras nem sempre são confortáveis e elas não existem para serem confortáveis, elas existem porque são uma necessidade, elas nos protegem, certo? Regra é uma obrigação. Então, coloque a regra de ir à igreja, não deixe de ir para a igreja. Ir à igreja precisa ser uma regra, porque é na igreja que você se fortalece, revê os irmãos, é ministrado na palavra de Deus. Não fique, eu vou quando eu estiver com vontade, hoje eu não estou com vontade, vença isso. Coloque novas regras na sua vida. Eu não posso deixar de ir para a igreja. Eu preciso ter novos amigos na igreja. Eu preciso ter um grupo de comunhão na igreja. Isso é uma regra. Você precisa correr atrás disso. Você precisa parar de rejeitar o erro. Qualquer proposta que vá contra a palavra de Deus, diga não. Isso é muito importante. É dessa forma que mudamos, sabe, o quadro. E a gripe vai passando e você vai ficando sarado. É dessa forma que o quadro muda, que a nossa fé se fortalece e a gente começa a se firmar no caminho. Eu espero que essa palavra tenha sido abençoadora para você. Que Deus te abençoe. Visite a nossa igreja ou visite qualquer igreja evangélica, mas se firme nos caminhos do Senhor, porque é isso que Deus espera de você. Um forte abraço, um cheiro no coração. Deus te abençoe. Eu continuo orando pela tua vida.